Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos onde eu estou desenvolvendo com vocês um projeto do zero, ensinando algumas técnicas aí de design e técnicas de desenvolvimento em Excel e VBA. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade. No vídeo anterior a gente conseguiu listar. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde a gente parou. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, é interessante que você assista o vídeo 132, 133 e agora 134, de preferência na ordem, para poder aí ter um acompanhamento geral do que nós estamos desenvolvendo aqui. Tá? E se você não conhece o canal da Organic Sheets, aproveita e se inscreva agora, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você já conhece, tenho certeza que você já é inscrito. E se não for inscrito, aproveita esse momento agora para se inscrever. Também deixa o seu like aí, isso é muito importante para a gente. O seu comentário com sugestões, elogios. Eu tento sempre responder a todos vocês lá e sempre considerar aí as opiniões de vocês. Seja aqui no canal, né, nas aulas em si, na melhoria das aulas em si, ou até mesmo aí para ideias de novos vídeos, ou para implementar nesse projeto aqui, tá? Então vamos lá, a gente tem um sisteminha de cadastro que a gente começou a desenvolver a partir do vídeo 132, estamos fazendo uma série aí de desenvolvimento, e a gente tem aqui no nosso menu. Então o que a gente conseguiu fazer na aula anterior foi listar, né, fazer o read do nosso banco de dados, a leitura dos dados do nosso banco de dados, pelo menos de uma tabela, e nós conseguimos fazer o delete, né, o excluir aqui, né, em si. Agora, no caso, ele não permite com que nós façamos a exclusão, porque não tem nenhum registro, mas a gente já vai resolver isso nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser exclusivamente para a gente conseguir incluir e editar dados lá na nossa tabela de banco de dados, tá? Então vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa parte do desenvolvimento. Bom, vamos lá. Vou apertar aqui um Alt F11, deixa eu fechar aqui. Alt F11 para a gente chegar no ambiente de código. E como vocês podem ver, eu tenho um formulário principal, o Form Man, né? Nós temos o Form List Cadastro, que é para os cadastros dos funcionários. E agora nós temos um nosso Form Cadastro em si, tá? Então, nosso Form Cadastro ele tem alguns campos aqui como nome, e-mail, telefone e endereço. Só que não é necessariamente isso que eu tenho lá no meu banco de dados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir ele. Ele abriu aqui na outra tela, esse é o banco de dados Access. Então, alguém comentou aí, inclusive, para a gente poder utilizar o banco SQLite nesse projeto, visto que nem todo mundo aí tem aptidão com Access e o SQLite é uma alternativa gratuita. Isso é bem interessante, tá? Mas a gente não tem o driver no nosso banco de dados, né? Para quem tem um pacote Office instalado, geralmente tem o Access. E geralmente aí tem o driver de interação, né? Por padrão, nativamente, o driver que vai interagir, vai permitir com que o Excel interaja com o Access de uma maneira nativa. Se a gente for utilizar o SQLite, que é uma ótima sugestão de banco de dados, a gente vai precisar instalar um connector, um driver, tá? E é isso que eu estou tentando fugir nesse primeiro momento. Eu não quero, ou pelo menos não gostaria, que o usuário tivesse que ter alguma etapa para fazer a ferramenta funcionar, que é instalar um driver de banco de dados. Claro que se você só tem o Excel e não tem o Access aí para poder trabalhar, o seu usuário ele pode baixar um driver gratuito e fazer a instalação dele, que aí vai permitir que o Excel acesse ali, né, interaja com o banco de dados Access, mesmo que você não tenha aí o pacote pago, né, a licença do Access para utilizar no seu computador, tá? Bom, nós temos aqui nome, e-mail, senha e nível de acesso, tá? Então esses são os campos que a gente vai utilizar no nosso cadastro aqui, nome, e-mail, senha e nível de acesso, tá? E aqui eu tenho invertido, eu tenho, então, enfim, um cadastro aqui por text box e tudo mais. Eu vou mudar, aqui onde está endereço, eu vou colocar nível acesso, tá? E aqui eu vou tirar esse text box e vou colocar, vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, ela abriu aqui do lado, eu vou colocar um combo box, que a gente já conhece. Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar. Bom, beleza, eu vou vir aqui, vou mudar o board style dele, né? E vou pegar a mesma cor desse board style aqui desse text box, né? Então vou copiar, vou vir aqui e vou colar, tá? Então beleza, ele ficou no mesmo padrão.
Vou só esticar ele aqui para ele manter a mesma proporção. E agora nós temos os 4 campos do nosso banco de dados, tá? E eu vou renomeá-los. Vou dar aqui um... Deixa eu ver como é que eu tinha deixado. Esse vai ser o txt nome, txt e-mail. Então vamos lá. Vem aqui txt underline e-mail, txt senha ou password, txt underline senha, e txt, não, isso aqui vai ser o combo box, nível, tá? De nível de acesso, CMB nível. Vamos ver se é isso mesmo que eu coloquei. CMB nível de acesso, não, beleza, não, tá ok. E agora eu vou pegar esses 2 controles aqui que são os botões, vou alinhar eles aqui para a gente manter a mesma proporção, e vou subir aqui um pouco o meu formulário para a gente ficar com um formulário aí bem padronizado, tá? E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é aqui, vou dar um duplo clique, eu já tenho aqui parte do meu código pronto, né? Então vocês vão dar uma olhada aqui que eu tenho aqui no... A gente já tinha feito lá no primeiro vídeo, então estou alinhando ele aqui no meio, tá? Estou inicializando esse formulário e tenho aqui o código para terminate dele, tá? Agora o que eu vou fazer é simplesmente popular o nosso nível de acesso lá, o nosso combo box. Então vamos lá. Vou fazer assim, with me.cmb nível, e vou dar um end with, sim. E aí beleza, aqui eu vou colocar um ponto add item, e aí vou passar o item que eu quero adicionar. Então vão ser 2 níveis de acesso que eu vou ter. Um vai ser um nível de funcionário, ok, entre aspas, e outro vai ser o ponto add item, vou colocar como administrador, ou gestor, vou colocar como gestor, ok, fica mais, digamos assim, aberto, tá? Então beleza, então tem aqui o nível de acesso. Se eu executar aquele formulário, vamos lá, vamos executar para a gente poder ver. Ah não tem como executar ele porque eu ainda não coloquei para abrir ele, tá? Mas se eu executar, o nível de acesso ele vai ter 2 opções, nível de funcionário e nível de administrador, tá? Então em resumo é isso. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Eu tenho meu formulário padrão. Deixa eu executar aqui para vocês. E aí quando eu clicar aqui em registrar ponto, ele vai vir para essa tela de cadastro de funcionários. Aqui eu vou ter acesso aos funcionários caso eu queira excluir algum deles ou queira somente fazer a consulta. Mas eu também posso vir aqui e clicar em adicionar funcionário e aí eu quero que carregue aquela telinha lá. Só que aí eu vou querer fazer 2 coisas, tá? Uma verificação. Quando eu clicar aqui em adicionar funcionário, eu quero que abra aquela tela ali de cadastro para eu poder inserir um funcionário, porém eu preciso verificar se eu já tenho um funcionário selecionado, porque se eu tiver um funcionário selecionado, eu não vou querer adicionar um funcionário, eu vou querer editar aquele funcionário que já está selecionado aqui, tá? Então se eu clicar aqui sem selecionar ninguém, eu vou querer sim ir para lá e fazer a adição de um novo funcionário. Porém, se eu marcar alguém aqui, eu vou querer ir para lá e editar esse funcionário, tá? Então vamos trabalhar isso aqui. Então, olhando desta forma, quando eu clicar em cadastrar funcionário, eu simplesmente vou abrir aqui esse meu formulário e aqui eu vou vir aqui na minha caixinha de ferramenta, vou vir aqui na minha caixinha de ferramenta e vou criar um combo box. Vou copiar aqui, beleza, vou copiar aqui do txt nome, vou colar aqui, tá? E vou reduzir isso daqui de um tamanho, isso aqui vai ficar invisível, tá? Então não faz diferença o tamanho, vou deixar pequenininho aqui e vou chamar de txt id, tá? Igual o txt id da tela anterior, tá? Isso aqui para a gente poder armazenar as informações na hora que for fazer a edição aqui ou a inserção de um novo funcionário, tá? Então aqui eu vou dar um duplo clique. E aqui no Initialize, aqui depois do Initialize, na verdade não importa a ordem, mas eu vou colocar aqui depois do Initialize, eu vou colocar um sub populate items, tá? Que vai ser um populador de itens, tá? Vocês já vão entender. Então eu vou colocar assim, o código. Se if me.txt id for diferente
de nada, então estou dizendo, se aquele meu campinho que eu criei ali, txt_id, for diferente de nada, então ele vai executar algo que esteja aqui. Então vou colocar assim um end if, tá? E aí ele vai executar tudo que tiver aqui no meio. E o que vai ser isso que vai estar aqui no meio? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Vai ser cal connect db, é assim mesmo. Vamos dar uma olhada lá no nosso módulo de conexão. Então tá aqui, ó, connect db, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Então vai ser assim, ó, cal connect db. Na verdade estava errado, né? E eu vou colocar assim, ó, set rs é igual a new adodb ponto record set, tá? Então estou abrindo um novo record set aqui, e nesse record set eu vou pegar alguns dados de lá do nosso banco de dados, já que a gente estabeleceu conexão. São os dados do meu item. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Quando eu abrir esse formulário, eu vou querer olhar lá se meu txt_id tem alguma coisa. Se ele tiver alguma coisa, significa que na tela anterior eu selecionei algum registro para poder editar. Então, para eu poder editar, eu vou primeiro precisar ver quais registros que estão ali, já atualmente no banco de dados, e vou fazer essa edição, tá? Depois, na hora que eu for salvar as informações. Se ele estiver vazio, significa que eu fui para a tela sem selecionar nada, ou seja, eu estou querendo inserir um novo registro. E aí, nesse caso, eu não preciso popular nada, né? Simplesmente ali eu vou seguir com as informações vão estar em branco, eu vou inserir as informações e depois vou armazenar elas lá no meu banco de dados. E eu vou colocar assim, ó, rs.open, e aí eu vou escrever a instrução SQL aqui no source, tá? Então a instrução SQL vai ser assim, ó, select tudo, né? Asterisco é tudo, from, de onde? Da tabela funcionários. Funcionários sem acento, tá? Funcionários. Só que aí eu tenho que colocar, enfim, colocando para selecionar tudo, ele vai selecionar todas as colunas e todos os registros. Exceto se eu coloco um where aqui. Where, onde o ID, o underline, funcionário, ele vai ser like, né? Vai ser como. E aí eu vou passar aqui entre aspas simples. Dentro dessas aspas simples eu vou colocar aspas duplas, né? Porque a gente vai concatenar aqui. E aí eu vou colocar dois eixos comerciais para colocar aqui dentro do comercial que eu quero concatenar, que é o meu form, o underline list, o underline cadastro, ponto txt id, ok? E aí beleza. O que eu estou dizendo aqui? Você vai selecionar tudo lá da minha tabela de funcionários lá no meu banco de dados, onde o meu txt_id lá da minha tela anterior, que é a tela da lista, for preenchido, tá? Então, é basicamente isso que eu estou pedindo aqui para ele fazer. E aqui no final eu vou colocar esses parâmetros aqui, como a gente falou, a conexão que a gente está utilizando, e esses outros parâmetros aqui para me permitir acesso e edição do banco de dados, tá? Aí agora, simplesmente o que eu vou fazer é da seguinte forma. Vou vir aqui embaixo e vou popular esses meus campos. Então, meu mi txt nome vai ser igual ao campo 1. Lembrando que no nosso banco de dados, o banco 0 é o ID funcionário, o banco 1 é o nome, o banco 2 é o e-mail, o banco 3 é a senha e o banco 4 vai ser o nível de acesso, tá? O nosso record set, seguindo essa ordem. São 5 colunas, começando do index 0. Então, o nome vai ser 1, o e-mail vai ser 2, senha vai ser 3 e aqui, na verdade, eu coloquei mi.cmb nível, tá? Ele vai ser igual ao campo de número 4, né? O quinto campo, ou seja, campo de número 4. Então, o resumo é isso daqui. E aí, aqui depois do nosso initialize, depois que eu faço essas configurações, eu vou dar um cal populate items, ok? Que aí o que acontece? Ele vai, toda vez que ele abrir esse formulário, ele vai passar por aqui para fazer esse populate items, né? Ele vai tentar popular aqueles dados ali de acordo com o que foi passado lá no relatório anterior, tá? Bom, beleza, a gente tem aqui em resumo, e aí eu vou clicar aqui, deixa eu ver como é que a gente vai fazer, tá, beleza. Bom, vamos voltar lá no nosso lista cadastro. Quando eu clicar aqui em adicionar funcionário, tá, eu quero que ele abra aquele nosso formulário ali, o nosso form cadastro, como a gente previu, tá? Então, em resumo, o que eu vou fazer é
criar aqui, deixa eu vir aqui no meu mod menu, e aqui no meu mod menu eu posso copiar o que a gente faz aqui nos demais, né? Deixa eu copiar esse daqui. Beleza. Vamos vir aqui no list. Então, quando eu clico em adicionar funcionário, o que eu quero fazer? Eu vou remover o meu menu. Vou fechar todos os formulários? Não, tá? Nesse caso aqui não. E aí vou abrir aqui um form cadastro. Então vai ser um form underline cadastro. Aonde? Dentro do meu form my. Então estou abrindo meu formulário cadastro em cima do meu form my e vou pedir para criar o meu menu dentro desse meu form cadastro, tá? Então, em resumo, é isso, tá? Deixa eu ver se eu preciso colocar. Não, acho que eu posso deixar assim, né? Por enquanto, vamos deixar assim. Deixa eu pensar. Tá, a gente já tem o delete, deixa eu dar uma olhada aqui no meu projeto anterior, meu projeto cola, para ver se eu preciso. Assim, aqui no Initialize, vamos lá, no Form Cadastro, aqui no Initialize também, eu vou fazer logo aqui no início da seguinte forma, eu vou colocar que o me.txtid vai ser igual ao form list cadastro .txtid também, tá? Então estou dizendo que quando abrir esse meu formulário, ele vai abrir carregando o mesmo index, né, o ID que a gente selecionou lá na lista anterior para cá, tá? E aí depois ele faz aqui para popular caso eu já tenha alguma lista inserida ou não, tá? Dessa maneira, a gente já pode testar. Deixa eu colocar aqui, vou cadastrar aqui pelo banco de dados mesmo, só para a gente testar. Então vou deixar aqui Fernando, e-mail fertomais@gmail, senha 123 e nível de acesso eu vou colocar funcionário, ok? Então beleza, a gente cadastrou, eu vou salvar aqui esse registro e vou executar lá pelo meu form my. Eu vou salvar aqui o arquivo para a gente poder ver a execução e pronto, vou executar, vou vir aqui em registrar, beleza, tem aqui o registro, né, do usuário. E se eu clico em adicionar novo funcionário, beleza, ele abriu aqui, tá? Sem problema nenhum, ok? Para fazer um novo registro. Agora se eu volto aqui em registrar, que eu voltei aqui pelo menu, porque ele deletou tudo e começou do zero. Se eu seleciono aqui o usuário 5 e dou um adicionar funcionário, veja que ele carregou aqui o meu txtid, né? Que vai estar oculto depois, mas ele carregou corretamente o nome do funcionário, o e-mail, o telefone e o nível de acesso aqui. E aí, lembrando que eu tenho dois que ele está carregando aqui, funcionário e gestor, tá? Então beleza, o que a gente precisa fazer agora, que eu acabei de reparar ali, é que o nosso nosso nível de acesso aqui, ele não está na fonte correspondente. Então aqui a gente tem um Century Gothic de que tamanho? Deixa eu conferir, Century Gothic tamanho 8, aqui ele está com Tahoma, que é o padrão, tá? Então vamos colocar um Century Gothic, Century Gothic tamanho 8 também, para ficar no mesmo padrão, tá? E aí quando eu clico aqui em cancelar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um remove menu, né, que ele vai deletar o menu, vou dar um load me, beleza, e vou dar um create menu, só que não no form my, tá? Vai ser no form list cadastro. Form list cadastro. Ok? Visto que se eu der um cancelar, eu quero voltar para a listagem. Eu vou voltar para essa tela daqui. Então eu não quero fechar tudo e voltar lá para o início, diferente dessa aqui. Quando eu clicar aqui em cancelar, eu quero fechar tudo e voltar lá para o nosso dashboard. Já no form cadastro não. O form cadastro é como se fosse um subformulário daquele formulário ali anterior que tem a lista do cadastro, tá? Então eu vou salvar aqui e vamos executar só para dar uma olhada. Então quando eu venho registrar, se eu clico aqui em funcionário, beleza, se eu volto, eu quero voltar para essa tela conforme está acontecendo, para eu poder marcar, ir lá, e se eu quiser voltar, beleza, eu tenho aqui, e está funcionando como devido, tá? Agora a gente precisa fazer o cadastro. Então quando eu vir aqui em forma cadastro e quiser efetivamente cadastrar alguma informação, a gente vai precisar, agora por enquanto ele só está dando esse toast notify, né? Só está notificando lá que foi feito o cadastro de uma maneira mais simples, só que a gente vai fazer isso na mão aqui agora, tá? Então, vamos ficar de olho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma declaração de variável, din
resp, né, de resposta, vai ser as VB message box result, tá? Então o que eu estou dizendo? Estou declarando uma variável resp, que vai ser a resposta que eu vou armazenar do nosso message box. Porque quando a gente vai fazer o registro ou a edição de algum dado, eu costumo ou recomendo colocar antes uma confirmação com o seu usuário, né? Se o usuário vai lá, clica, e aí, não, cliquei errado, o usuário acaba usando dessa maneira, e porque acha que vai ter uma confirmação anterior, né? Enfim, então eu costumo fazer isso. Vamos lá, vamos primeiro nos conectar ao banco de dados, tá? Que a gente vai trabalhar, vai editar esse banco de dados. Então vou dar aqui um call connect bd, um underline bd, e eu vou colocar assim, ó, if me.txtid for igual a nada, então eu estou dizendo assim, ó, se meu txtid for igual a nada, eu vou inserir um novo usuário, vou cadastrar um novo usuário, tá? Então vou até colocar aqui, ó, cadastrar novo usuário, ok? Else, né? Else, caso o txtid tenha alguma coisa, eu provavelmente vou estar editando um usuário, ok? E vou dar um end if, tá? Então essa é a minha estrutura, if, else and if, acabou? E aí, beleza. Agora que eu terminei aqui, né, que eu vou começar a fazer a estrutura do meu código. Então vamos lá. Então suponhamos que não tenha nada. Eu vou registrar um novo usuário. Eu vou escrever o código aqui para registrar um novo usuário. Aí eu venho assim, ó, set rs é igual a new adodb.recordset, ok? Vou colocar um rs, vou colocar aqui um recordset certinho, como a gente já viu na parte anterior. Recordset select tudo de onde? Da tabela funcionários. Então agora eu não estou fazendo nenhuma conferência, estou pedindo para ele selecionar lá a tabela funcionários. E aí, beleza. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma pergunta para o usuário para confirmar se ele quer registrar ou não um novo usuário. Poderia pular essa parte? Poderia, já poderia colocar para registrar automaticamente, sim, mas eu vou colocar aqui, ó, resp é igual ao message box, e aí esse resp ele vai armazenar a resposta do nosso message box. Então, o nosso message box ele é um confirma o registro, e aí tem VB do tipo VB yes ou no. Então vai ser aquela caixinha de mensagem com sim ou não, tá? Se ele colocar sim, beleza, a gente vai estar armazenando aqui no resp a resposta que o usuário deu, que foi sim. Se ele colocar não, vai ser não, e assim sucessivamente, tá? E agora que a gente tem a resposta do usuário, a gente pode fazer um novo if dentro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, if resp for igual a VBIS. Então estou dizendo assim, ó, se a resposta do usuário foi sim, ele quer cadastrar um novo usuário, então eu vou fazer aqui o cadastro do novo usuário. Caso contrário, else, eu vou dar um message box. Não, message box não, vou usar o call notify. Toast notify aqui para a gente poder olhar aqui no uso. Então, vamos lá. Se o usuário não for cadastrado, vou dar um end if aqui para vocês entenderem melhor a estrutura, tá? Então vou dar aqui um form toast ponto lbl vou colocar essa mensagem de erro aqui e vou colocar aqui funcionário não foi cadastrado. Não, esse é o título, né? Vou colocar assim, ó, não cadastrado. Aí vou colocar aqui a mensagem depois, com mais tranquilidade, assim, o registro não foi realizado. Beleza? Então, show de bola. Então, é isso daqui. Esse daqui é uma estrutura if dentro da outra estrutura if, tá? Então, só para vocês entenderem. Aqui eu estou perguntando, eu estou vendo se o txtid tem ou não algum item. Se tiver algum item, significa que eu estou editando o registro. É diferente de cadastrar um novo registro. Se não tiver um item, que é o caso que a gente está escrevendo, então eu vou cadastrar um novo registro. Eu poderia simplesmente colocar para cadastrar direto. Mas aí eu estou fazendo uma segunda validação, que é verificando com o usuário se ele realmente quer cadastrar ou não. Então estou mandando aqui uma mensagem para ele, confirma o registro. Se ele colocar não,
eu vou dar uma mensagem dizendo que o usuário não foi cadastrado. Beleza, morreu ali o código. Agora, se ele colocar sim, aí a gente vai fazer o cadastro, que é aqui, ó, se o VBIS for igual a sim, né, se a resposta for igual ao VBIS, então a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o meu record set, ponto, e aqui eu tenho os operadores do meu record set, né, pode dar um cancel, cancel bets, cancel update, enfim. Eu vou colocar um add new, tá? Que é para a gente adicionar um novo, e aí eu começo a passar os parâmetros. Eu vou colocar assim, ó, rs, meu record set, ponto, fields, e aí eu posso usar o nome do campo, olhando lá para o meu banco de dados, né? Poderia colocar assim, ó, fields nome, fields e-mail, enfim, mas aí se depois eu vir aqui no meu banco de dados e alterar o nome, isso vai cagar o meu código, depois eu tenho que vir consertar aqui. Eu acho mais fácil eu utilizar o index 1, que é o nome do usuário, tá? Aqui, ó, index 1 é o nome, lembrando que começa sempre do 0, tá? E aí, eu posso colocar assim, ó, 1, ele vai ser igual ao mi.txt nome, ok? Então, ou seja, eu vou pegar o que está lá na minha caixinha escrito lá dentro do txt nome ali, da minha caixa de texto, e vou jogar lá no record set fields 1, no campo 1 do meu record set. E esse record set depois vai alimentar meu banco de dados quando eu fizer o update, tá? Só precisa ter atenção porque aqui, beleza, o nome, o meu campo nome, ele é um campo do tipo texto, então ele vai aceitar normalmente o que está escrito ali, se for número também, sim, ele vai aceitar qualquer string que está ali, mas se eu estivesse utilizando, sei lá, ao invés de texto curto, estivesse utilizando data ou hora e escrevesse alguma coisa de texto lá naquele campo, ele daria erro, por quê? Aí estaria esperando aqui no banco de dados um dado do tipo data ou hora, e a gente estaria passando para ele uma string, um nome, alguma coisa nesse sentido, e ele acusaria o erro, tá? Então, se estiver dando algum erro, se atente aqui o tipo de dado que você está passando, o formato de dado que você está passando, para o formato de dado que seu banco de dados foi parametrizado para receber. No meu caso aqui, é string, todos eles são strings, então acaba não dando problema. Talvez ali nas marcações que a gente vai utilizar campo de dados, aí sim a gente vai ter um cuidado maior na hora de cuidar desses dados, tá? Então vou dar aqui, na verdade eu vou copiar, né, já que a gente vai popular os nomes. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então vai ser o campo 1, vai ser o campo 2 que é o e-mail, né, campo 3 que é a senha, e o campo 4 que é o tipo de usuário. Então aqui vai ser, vamos lá, o meu txt e-mail, aqui vai ser o meu .mi.txt senha, e mi.txt não, aí vai ser combo cmb, mi.cmb nível, tá? E aí, beleza, aí aqui no caso eu vou dar um rs.update, e aí é esse update que ele vai pegar. Então, em resumo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando os dados aqui do nosso formulário em VBA, está jogando para o nosso record set, como eu já expliquei na aula anterior, é uma memória temporária ali, uma memória de transição, e está jogando dados dessa memória, dessa tabela virtual, para o nosso banco de dados, tá? E armazenando lá. Então, fazendo esse update aqui. E aí a gente vai fazer assim. Eu vou dar aqui uma mensagem para o usuário, vou colocar um label.l, atenção, dá um info aqui, tá? Cadastro realizado. E aí vou colocar aqui o registro foi realizado com sucesso. Beleza? Então, show de bola. Então aqui a gente aprendeu a cadastrar um usuário, tá? Então quando a gente for fazer o cadastro novo, a gente vai fazer dessa forma. Tá? Então aqui está aqui, ó, cadastrar usuário é tudo isso aqui, beleza? Agora a gente vai editar um usuário. Então, caso o usuário não esteja ali, a gente vai fazer edição. Então, vou copiar esse código, vou colar aqui embaixo, em resumo, o mesmo código, tá? A diferença é que eu vou fazer aqui assim, ó. Então, se coloquei aqui cadastrar usuário, vamos lá. Eu vou criar um novo record set do 0 e vou colocar para selecionar tudo da tabela funcionários. Só que agora, nesse caso, vai ser where, onde o id funcionário, id underline funcionário, for igual, ou like, ou como, né? E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro.
beleza? O me txt_id, então eu estou dizendo assim, você vai selecionar tudo lá da minha tabela funcionários, onde o meu funcionário, onde lá o ID funcionário foi igual ao meu txt_id, isso já que o txt_id não está vazio, tá? E aí vou dar a mesma mensagem, você confirma o registro, sim ou não? Se sim, a única diferença aqui é que eu não vou dar um record_set.addNew, ou seja, eu não estou dizendo esse record_set, você adiciona um novo, não. Eu vou pegar o record_set do jeito que está ali, né? Foi com as informações que estão ali. Nesse caso ele só vai ter retornado um registro, uma linha, porque a gente está utilizando o ID para retornar esse record_set. Então ele está pegando lá do nosso banco de dados tudo da tabela funcionários que o ID seja igual ao meu txt_id. Então tudo, lembrando que o txt_id é uma chave primária, ela é única ali no meu banco de dados, ele vai retornar só um registro. Nesse um registro, o que eu estou fazendo é, vou substituir os campos que estão nele pelos campos que eu tenho ali no meu banco de dados, tá? E depois vou dar o update normal, conforme a gente havia sugerido anteriormente, tá? Então, em resumo, é isso. A gente vai fazer um teste aqui. Deixa eu salvar aqui e a gente já testa. Então vamos lá. Vou vir aqui em ponto, e aí eu tenho aqui o cadastro, vou vir adicionar, e aí eu posso colocar aqui, ó, Maria Alice, vou colocar e-mail maalice@gmail.com, telefone, vou colocar um fictício aqui, e o nível de acesso eu vou colocar como funcionária, eu vou clicar em salvar, confirmo o registro, sim, ele gerou a notificação, mas na minha outra tela aqui, né, na minha tela principal, está sendo usada como secundária, e aí, beleza, ele registrou certinho, tá? E se eu clico aqui em voltar, cadê? Se eu clico em voltar, ele não atualizou os campos aqui, tá? Então a gente vai precisar dar uma olhadinha nisso, vamos lá. Beleza, então tem aqui certinho, tal, quando a gente faz o update, tá. Tá, certo. Então, quando a gente terminar o update aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar para a tela anterior, que é o meu cadastro list aqui, e quero que ele atualize os campos, eu quero que ele carregue aqui novamente o call refresh list, né? Porém, ele está aqui somente esse call refresh list para pegar os dados de lá e fazer a leitura dos dados do meu banco de dados, ele está só aqui no nosso user form initialize. Então lembra que a gente está inicializando esse formulário quando a gente acessa ele pelo menu, e aí depois a gente vai para o formulário de cadastro, onde tem o formulário de cadastro lá, a gente vai sem fechar a lista, e depois quando a gente volta para ela, ela já está ali carregada, está em segundo plano ali por trás, e aí ele não está carregando os dados. Por quê? A gente precisa colocar aqui no user form activate, tá? Então quando eu não quero só que você carregue os itens quando o meu formulário ele for aberto. Eu quero que você carregue os itens quando o meu formulário ele for ativado, porque aí sempre me garante que quando eu sair lá do meu novo cadastro e voltar para cá, ele vai dar esse refresh para mim. Então vou colocar aqui call refresh lists, ok? E aí sempre que ele for ativado aqui no user form activate, ele vai recarregar essa tela aqui para gente, tá? Bom, vamos agora ver se funciona da maneira correta. Ok, vamos vir aqui. Tá, ele tá aqui a Maria Alice e tal. A senha, na verdade, coloquei telefone, mas era a senha. Vou selecionar aqui o dela pra gente dar uma olhada. Vou vir aqui em editar. Então veja que tá aqui. Porque eu deixei aqui telefone, eu tenho que mudar o label para senha. Mas vamos supor que eu venha mudar a senha dela para 155672. 155672. E aí se eu clico aqui em salvar, ele vai dar confirma o registro, sim, apareceu ali na minha segunda tela que o registro foi realizado com sucesso, foi alterado com sucesso, e aí se eu clico agora em cancelar, você vai ver que ele não deu refresh. Eu cliquei aqui, ele deu refresh pra gente, tá? Isso não está funcionando muito bem, né? Ele não está dando o refresh quando eu volto. Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Bom, deixa eu fechar aqui novamente. A gente vai dar um Alt F11 e esse call refresh lists eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui no meu form cadastro e quando eu clicar em cancelar, aí sim, antes de fazer essa execução, eu vou dar um call
refresh list, só que aí eu preciso colocar antes aqui o formulário. Então vou colocar assim, ó, cal form o underline list o underline cadastro ponto refresh list, tá? Então estou dizendo assim, ó, quando eu clicar nesse meu botão de cancelar, você vai chamar lá essa rotina lá do meu form cadastro, né? E aí depois você vai executar para fechar. Vamos ver se assim funciona, tá? Então, vou vir aqui, vou selecionar o usuário Fernando, vou vir aqui em editar, e aqui eu vou colocar Fernando Tomás. Beleza, quando eu dou um salvar, ele vai salvar com sucesso. E aí se eu fecho, tá aqui Fernando Tomás salvo, né? Então, perfeito. Isso já resolve um pouco do nosso problema aqui, tá? Aqui eu acho que eu vou mudar. Deixa eu ver. Eu vou mudar para o nosso message box mesmo, tá? Então vou colocar aqui um message box de cadastro realizado com sucesso. Só para facilitar, para vocês poderem observar aí, tá? Beleza. Uma mensagem de cadastro não realizado. Mensagem de registro realizado com sucesso aqui. E mensagem de registro não realizado com sucesso aqui. Outra coisa bem interessante, que é interessante se fazer, é quando você termina um registro, né? Por exemplo, eu cliquei aqui em salvar, eu quero que ele ou feche a tela, ou ele limpe os dados para permitir eu fazer um novo cadastro, da maneira que vocês preferirem. Aqui eu vou mudar para senha, ok? Tá. E aí, para isso, a gente precisa escrever algum código aqui embaixo. Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar assim, ó. Vou vir aqui bem para o final, vou colocar assim, ó, sub clear fields. Ou limpar campos, como você preferir. Eu acabo misturando aqui um pouco do inglês com português, mas não faz diferença. Eu vou colocar assim, ó, mi.txt nome vai ser igual a nada, tá? Vou colocar aqui mi.txt e-mail vai ser igual a nada. Opa, aspas duplas. Vou colocar um mi.txt senha vai ser igual a nada. mi.combo box nível vai ser igual a nada também. E mi.txt id vai ser igual a nada, tá? Isso porque eu estou dizendo assim, ó, toda vez que eu quiser executar alguma coisa e quiser limpar todos os campos, eu já tenho uma função aqui para limpar todos os campos. Eu poderia ainda melhorar, fazer uma função para um loop sobre os controles ali do meu formulário, os controles de texto e combo box, e pedir para limpar eles automaticamente, tá? Mas só como são poucos campos, eu prefiro escrever assim do que escrever a estrutura de looping, mas fiquem à vontade caso queiram. Então aqui, depois que eu fizer o registro feito com sucesso, eu vou colocar aqui um cal clear fields, tá? Então ele vai limpar todos os campos ali depois que eu fizer um registro, tá? E aqui também, depois que eu editar um registro, eu vou vir aqui e vou dar um cal clear fields, tá? Que aí eu limpo todos os registros ali certinho, tá? Deixa eu salvar aqui, beleza. Vamos abrir aqui o nosso relatório, e aqui na verdade está escrito registrar ponto. Outra coisa também que a gente precisa ver. Vim aqui dar um Alt F11, ou vim aqui no meu form, no meu mod menu, e aqui no meu mod menu, onde eu registro o menu, veja que aqui eu coloquei o widget menu, eu coloquei o widget menu 90 no de baixo, mas no de cima eu não coloquei, no ponto. Então eu vou colocar aqui o ponto, o widget ele já vem como 60 padrão, vou aumentar para 90, e aqui eu vou colocar o widget menu 90, tá? Por quê? Aqui me permite que ele fique mais amplo ali, meu primeiro campo, campo ponto, e com certeza, consequentemente o menu, que é os submenus ali, as informações, vai ficar com 90 pixels de largura, e aí aparece todo o nome do nosso registro, que é registrar ponto, se bem que a gente não está trabalhando com registrar ponto, né? A gente está registrando aqui os funcionários, mas só para vocês entenderem que a gente precisa ali expandir um pouco para caber as informações certinho, tá? Então se eu venho aqui agora em Maria Alice, posso vir aqui e mudar a senha dela para 123, mudar ela para gestora,
Quando eu clico em salvar, ele cadastra com sucesso, ele limpa os dados e eu posso clicar aqui em cancelar e voltar para a área da Maria Alice como gestora e senha 123, tá? Como de preferência aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é excluir um registro, né? Então isso eu já mostrei para vocês. E agora, para ficar ainda melhor a nossa usabilidade ou a usabilidade do usuário, a gente vai clicar aqui no TXT-ID, vamos procurar aqui no campo de propriedades a propriedade visible e vamos mudar ela para false, tá? Mesma coisa nós vamos fazer aqui no form cadastro, vamos vir aqui e vamos mudar o visible para false, ok? E aí, dessa forma, nós temos aqui o nosso registro já pronto, né? Eu não consigo ver e interagir aqui, mas consigo saber se eu selecionar algum item daqui, eu posso vir e editar. Então, Fernando Nepomuceno, tá? Clico em salvar, registro feito com sucesso, ok. Ele me permite fazer um outro registro, José Araújo, e-mail ja@gmail.com, senha, colocar 999 e o usuário, ele vai ser um funcionário, tá? E aí eu estou fazendo 2 registros de uma só vez, vai me permitir o terceiro e assim por diante. Pode clicar em cancelar ou voltar aqui no registrar ponto. Opa, tá aqui. E aí nós temos aqui mais um usuário cadastrado no nosso banco de dados, tá? Então, essa maneira de interagir, eu poderia também me atentar ao seguinte ponto. Eu, por enquanto, não estou fazendo nenhuma tratativa. Então, se o usuário deixar de preencher o nome, deixar de preencher o e-mail, a senha ou até mesmo o nível de acesso, a gente vai registrar esse funcionário, né, sem nome, sem e-mail, sem nível de acesso, enfim, sem um dos campos, lá no nosso banco de dados. Então, o ideal é que você faça uma tratativa para saber se os itens estão preenchidos corretamente ou não, tá? E se você quiser saber como faz isso, fica de olho na próxima aula. Eu já faço essa tratativa na próxima aula. Nossa aula dessa semana acabou ficando um pouquinho mais extensa do que eu imaginei. E aí, para a próxima aula, a gente faz isso, mas eu estou tentando assim trazer um pouquinho mais de mão no código, que é o que vocês costumam pedir bastante. Eu não trago isso porque a aula acaba ficando um pouquinho mais extensa, né? Mas caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, não esqueça, mais uma vez, de deixar aí nos comentários. Seus comentários serão todos apreciados, tá? Eu leio todos e tento aí considerar sempre que possível alguma nova ideia que vocês deixam aí, tá? Mais uma vez, se você gostou desse item, não esqueça de compartilhar com pessoas que possam gostar desse conteúdo, tá? Nossa meta de likes são 100 likes, eu estou deixando a meta de 100 likes para poder liberar o arquivo para vocês poderem acompanhar as aulas. Então, o arquivo de cada aula vai ser liberado a partir de 100 likes, então me deem essa força, me ajudem a valorizar um pouquinho o meu trabalho para eu continuar trazendo essa série daqui para vocês, tá? Espero de fato que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não esqueçam de deixar seus comentários e seu like, que isso vai servir como termômetro para eu continuar trazendo os vídeos dessa série aqui ou não, tá? E se você quiser aprender VBA de uma maneira com uma expertise, né, digamos assim, saiba que nós temos os cursos da Organic Sheets, eles vão estar os links todos aqui na descrição, só dá uma olhadinha lá. Os cursos da Organic Sheets, o VBA Web Connect Pro, o VBA Finance Masterclass, nós temos o Programando Excel com VBA lá do Dev Nascimento, tá aqui o link na descrição também, é um curso que nós sugerimos, e criando aí um menu de login com o Ribbon personalizado, também é uma ótima dica aí para vocês, tá? Para a próxima aula a gente tenta já começar, eu acho que com a nossa tela de login, né, fazer uma tela de login enfim, vai precisar fazer o login para saber quem está acessando o sistema e aí interagir de uma maneira melhor, tá? Deixe suas sugestões também, o que você quer ver nesse projeto, ainda está muito embrionário, mas está tomando formas aos poucos, tá? Espero ver você aqui na semana que vem, valeu e tchau, tchau!